Como sabemos, a Copa do Mundo acabou. A Espanha sagrou-se campeã do mundo e a indefectível Argentina demonstrou uma supina covardia. Foram mais de 90 minutos sem um mísero chute a gol. Enquanto isso, a Espanha deu mais de 20 chutes. Mas não é bem sobre isso que eu gostaria de falar. Gostaria de falar não sobre o jogo e as minhas impressões sobre ele, mas sobre as torcidas. Posso começar pela torcida brasileira, ou pelo menos por parte da torcida brasileira que decidiu torcer contra a Argentina. Mas essa torcida contra a Argentina não é exatamente uma novidade. Desde a minha infância eu vejo gente torcer contra a Argentina. Eu mesmo torci muito contra a Argentina na infância, porque era isso que se fazia. Era uma torcida irrefletida. Havia uma rivalidade, uma antipatia com os argentinos. Quando eu fui crescendo, eu comecei a achar essa antipatia um pouco exagerada. Afinal, eu sou do tempo em que, enquanto a Argentina tinha dois títulos, e a gente sabe como a Argentina conquistou um desses títulos, diga-se de passagem, eu cheguei a ver o Brasil a ter quatro títulos. A rivalidade parecia desproporcional. É como se o garoto mais forte da escola achasse que o mais fraquinho era o rival. Havia times que pareciam mais fortes. Fazia sentido até uma rivalidade contra a Itália, que tirou a encantadora seleção de 82 do páreo. Aquela seleção era maravilhosa. No entanto, havia ou ainda há uma grande antipatia pela Argentina, uma grande rivalidade brasileira contra a Argentina. Uma rivalidade até maior do nosso lado do que do lado deles. A grande rivalidade da Argentina é com a Inglaterra. Suponho eu que por causa das Malvinas. Mas há algo diferente nessa Copa. Parece que supostamente resolveram inventar um motivo político para se torcer contra a Argentina: o racismo. Bom, o Juca Kfouri fala que é uma desculpa esfarrapada, né? O comentarista, jornalista Juca Kfouri. Afinal de contas, o Brasil também é racista e cá para nós, a Espanha não é um grande exemplo de antirracismo. Mas eu acho que não é tão simples assim. A Argentina, ao contrário da Espanha nessa Copa, demonstrou uma imensa, a partir da sua torcida, aí falo da torcida argentina, um comportamento execrável, várias atitudes racistas que foram simplesmente ignoradas ou tratadas como meramente folclóricas. Alguém poderá dizer que há atitudes racistas no Brasil. É bem verdade. Alguns alegam que nem todo argentino é racista, que isso é uma parcela da torcida. Mas aí entra a minha pergunta: cadê o argentino antirracista? Onde ele está se escondendo? Por que ele não se manifestou? E a imprensa argentina? Que eu saiba, não vi nenhum tipo de manifestação da imprensa contra a atitude execrável da sua torcida. Houve um grande silêncio sobre isso. E quanto aos jogadores, eles não se manifestaram contra a atitude de alguns torcedores argentinos.
ficaram em silêncio. Bom, na última Copa, a Argentina sagrou-se campeã. Uma parte de mim torceu um pouco para que Messi saísse vencedor da Copa. Afinal, seria um prêmio a um gênio do futebol, a um gênio genuíno. Não um golpe de marketing como o Neymar, que tinha tudo para ser um jogador genial, mas desistiu. Preferiu ser uma celebridade. É uma escolha dele. Paciência. Mas, mais adiante, houve a notícia de que esses jogadores que foram campeões, dentro do ônibus, começaram a entoar um cântico racista, transfóbico, homofóbico, que era o canto da torcida. Os jogadores repetiram esse canto logo depois de serem campeões do mundo. Eles não entoaram esse canto recentemente, mas lá atrás o fizeram. Meio que deram uma desculpa, não deram uma desculpa, ficou-se pelo dito e não dito. Javier Milei demitiu o que seria equivalente a um secretário do esporte ou algo assim, por ele dizer que os jogadores teriam que se desculpar. Milei disse que não se deve dizer o que os jogadores argentinos devem fazer e demitiu alguém por ser civilizado demais para pertencer ao seu governo. Demitiu alguém por rechaçar o racismo. Esse Milei, aliás, serve de modelo governamental para muitos cretinos pseudo-liberais da nossa imprensa. Bom, volto à pergunta. Cadê o argentino antirracista? Onde ele se esconde? E os jogadores? Bom, mas os jogadores têm o direito de não se manifestar. Eu sempre acho que gente poderosa não tem o direito de não se manifestar quando vê uma injustiça. Ainda que esse poder seja o pequeno poder de um jogador de futebol celebridade, muito bem pago para jogar futebol e fazer muita gente feliz. Bom, a minha questão é que, para mim, até que se prove o contrário, todo argentino é racista. Porque os que ficaram em silêncio, não se manifestaram contra o racismo, começo então pela imprensa argentina, que ficou em silêncio, podem ser acusados de racismo porque não falaram nada que não são. Portanto, eu discordo do Juca Kfouri. Não acho que torcer contra a Argentina por eles terem manifestado racismo seja uma mera desculpa para a velha rivalidade de sempre. Bom, a princípio, as pessoas têm o direito de torcer por qualquer motivo e para quem quiser. Eu torci contra a Argentina por esse motivo. Embora a Espanha realmente não seja um grande exemplo de antirracismo, Vinícius Júnior que o diga. Mas acho que a Argentina, sendo um país latino, um país, inclusive, de uma miscigenação escondida, uma miscigenação sequestrada pelo preconceito, deveria ter outro tipo de comportamento. Seus jogadores, a sua imprensa. Aliás, há fortes episódios de racismo na própria imprensa. Em 1996, se não me engano, quando numa Olimpíada havia a chance do Brasil cruzar com a Argentina, a manchete do jornal Olé, que é um jornal execrável da Argentina, dizia que venga los macacos. Essa era a manchete de um jornal importante de esportes da Argentina. Portanto, eu estou com aquela turma que torceu contra a Argentina por esse motivo. Bom, há outros motivos. Aquela rivalidade de sempre.
alimentada até de modo meio cretino pelo Galvão Bueno, que diz que, é bom ganhar, mas é mais gostoso ganhar da Argentina. Há o desejo de não ver a Argentina chegar próximo, né, do Brasil virando tetra, já que ele já tem agora 3 Copas. Mas eu fico com esse. Eu torci contra a Argentina por eles serem racistas. E não tenho problema nenhum de mudar de ideia vendo a manifestação de alguns argentinos nas ruas, nas artes, na intelectualidade, se manifestando contra o racismo da sua torcida ou de parte da sua torcida. Só que eu ainda não vi. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Esse é o canal Alilderson Chato pra Burro. Meu nome é Alilderson, sou formado em Letras pela UFRJ e modesto proprietário desse canal que tem a ambição de contrabandear leituras e torturar o senso comum. Fica bem que eu fico melhor.